Olá, eu sou a Priscila aqui da FMZ e a gente vai falar mais um pouquinho sobre consignação, como a gente faz para encerrar um contrato dentro do sistema. Esse ato seria o fechamento, realmente desse contrato para que ele fique disponível apenas para consultas e você tenha um contrato sempre ali dinâmico para que você gere os relatórios e faça os processos e tenha ali um resultado mais rápido em relação à execução desse tipo de informação. Então vamos conhecer como é que a gente encerra esse contrato, qual aplicativo a gente usa para fazer esse tipo de processo e vamos lá para o Horus. Então hoje aqui em consignação, nós vamos visualizar o processo de fechamento total de um contrato. Quando você tem um contrato de consignação que possui itens ainda para movimentação e você deseja encerrar esse contrato, quer dizer, não deixá-lo mais ativo para movimentações tanto de entradas, acertos, você vai utilizar o processo de fechamento total. É por essa tela que se encerra um contrato de consignação. Porque se você conclui o processo lá pela tela de conferência, mesmo que você deixe o contrato sem saldo, aquela tela não tem a função, a tela de conferência, que seria essa daqui, ela não tem a função de encerrar o contrato. E o fechamento total, sim. Então você vai utilizar o aplicativo, sempre buscando empresa e filial. E eu tenho duas opções para fazer um encerramento de contrato. Então é um contrato, pode ser um contrato, por exemplo, que você já fez alguma movimentação, pode ser um contrato que você ainda não fez nenhuma movimentação, mas você pode dar uma saída, um destino para encerrar esse contrato, tanto utilizando o saldo como uma venda ou uma compra no caso de um fornecedor, pode ser usado também para fornecedor esse processo, ou você pode transitar como uma devolução o saldo pertinente ao contrato. Então a primeira coisa é escolher o que você deseja fazer, qual ação. A devolução seria a movimentação do estoque. Você vai fazer a devolução do cliente, por exemplo, você tem o item fisicamente e você vai realimentar o seu estoque, abastecer, adicionar saldos. E no caso de fornecedor, você vai fazer uma retirada do seu estoque. Então, o cliente, a devolução de consignação entra no seu estoque e o fornecedor, a devolução de consignação sai do seu estoque. Ou considerar tudo como uma venda ou uma compra. No caso do cliente, todo o saldo que ele tem vai ser feita a movimentação gerando uma nota de acerto para que crie o financeiro dessa operação. E no caso de fornecedor, vai também gerar uma nota de acerto, uma nota fiscal que você vai emitir, um pedido de compra para acertar o saldo com o fornecedor. Aí no cliente você recebe e no fornecedor você paga. Então escolheu aqui a operação que você quer fazer a finalização ou o acerto ou uma devolução, as formas de busca por contrato, por cliente ou por fornecedor. E aí você tem a opção aqui de buscar especificamente, se você estiver dizendo que é um cliente, buscar o código do cliente e selecionar o cliente pelo contrato. Então vamos buscar aqui o cliente que eu selecionei, no caso ele só tem um contrato. Se ele tivesse mais de um contrato, apareceria a listinha aqui no grid para a gente poder selecionar. Faço a atualização para os itens baixarem aqui no nosso grid e ele vai dar um resumo aqui do contrato. Então, se o item passou já por alguma conferência, ele vai ficar aqui verdinho assinalado. Se o item nunca foi conferido em nenhum processo anterior, tanto de compra quanto de devolução, ele fica com um Nzinho sinalizando que esse item nunca teve movimentação dentro do contrato. Então, tá aqui listado. Realmente você quer fazer a finalização desse processo, você vem aqui no processar. Aí o sistema está retornando que existem itens que ainda não foram conferidos pela tela de conferência. Você deseja fazer o fechamento do contrato mesmo assim? É aquele caso do itemzinho que está sinalizado como N, que nunca foi conferido. Sim. Então ele dá uma prévia aqui para você de quais são os itens que vão ser conferidos, nessa devolução ou nesse acerto, e você encerra a conferência. Aqui, antes ainda de encerrar o processo, nós temos duas opções. Eu tenho a possibilidade de gerar um relatório através aqui do imprimir. Aí ele vai dar uma lista para você dos itens que estão sendo visualizados. Então você tem aqui o saldo de estoque, a quantidade atendida do contrato, os acertos já realizados,
se já teve alguma devolução e a previsão do acerto. Se tivesse alguma devolução, aí seria aqui devolução, se a gente tivesse assinalado lá a opção de devolução. O valor líquido, o percentual de desconto que está atribuído ao contrato e o líquido total baseado no líquido unitário vezes a quantidade do seu acerto previsto. Então, ele gera aqui a listinha com os dados do produto, volto lá para a tela principal e aqui eu tenho duas opções. O local de estoque de movimentação que vai ficar baseado, transitar essa operação. O parâmetro fiscal do pedido automático que vai ser gerado vai ser uma venda em consignação, que é o pedido de acerto, para aí gerar a nota de venda da mercadoria consignada para o cliente. E aí aqui entra na situação. Gerar a nota fiscal de entrada de devolução simbólica, se você marcar que não, o sistema habilita para que você cadastre a nota fiscal do cliente. Então, ele emitiu uma nota, encaminhou para você e você vai cadastrar essa nota. Ou não, o cliente não me mandou a nota, eu vou faturar essa nota em nome do cliente. Então, se você vai ser o responsável pela geração dessa nota, o sistema vai fazer dois processos aqui. Ele vai tanto gerar o pedido de acerto para o cliente e você dá andamento no pedido de acerto, coloca lá as informações sobre pagamento, parcelas, geração no contas a receber e também automaticamente vai criar lá no faturamento posterior GRNF uma nota espelho desse pedido de acerto para contemplar a operação da devolução simbólica. Então, já que eu estou dizendo que sim, que eu vou gerar essa nota, preciso, escolher o parâmetro fiscal que vai ficar atribuído com essa nota de devolução simbólica. Então, estando tudo ok, processo aqui você vem em encerrar. Aí o sistema retorna. O contrato será encerrado e ficará indisponível para acertos e devoluções. Ele ficará visível somente para ser consultado. Deseja realmente fazer o fechamento do balanço contratual? Então, qual é a ação que o sistema está fazendo agora? Eu estou finalizando esse contrato. Eu vou conseguir consultar ele lá na tela de movimentação e acompanhamento, que seria aquele extrato do contrato. Vou conseguir consultar os saldos, os itens que foram atendidos, as notas, toda a movimentação do contrato. Mas gerar remessas novas para esse contrato eu não vou conseguir mais. Então, se você pretende continuar fazendo remessas com o cliente, você até poderia manter o contrato em aberto e fazer a movimentação pela tela de conferência. Mas o ideal, até mesmo para que você tenha ali um contrato, poucos itens de movimentação, para que ao consultar os relatórios e fazer a visualização desse contrato, o sistema te mostre um retorno mais rápido, porque imagine, se você tem um contrato muito antigo, com muitas movimentações, mesmo que não tenha itens, cada controle que você vai exercer sobre esse contrato, cada relatório que você vai gerar, o sistema vai se basear na movimentação toda para gerar requisitos para relatório para você. Então, quanto mais enxuto o contrato, melhor rentabilidade você vai ter na visualização dos relatórios envolvidos. Então, ok, vou realmente fazer o fechamento do contrato. Então, concluí o processo e o sistema me mostra fechamento do balanço realizado com sucesso. Informar o endereço de entrega de mercadoria e os valores para pagamento do pedido de fechamento no telemarketing, que é o caso do pedido de acerto, e acionar o GRNF para realizar a geração da nota de devolução simbólica. Então, ok, concluiu aqui o processo, o sistema volta para a tela anterior e já limpou os dados lá do contrato. O contrato 22, se a gente for buscar, ele nem aparece mais aqui no nosso grid, porque já é um contrato finalizado. O processo de fechamento de um contrato ele pode ser utilizado para cliente, fornecedor ou para exposição, quando você vai fazer uma feira e vai representar o seu material, levar para fazer a amostra, as vendas desses produtos. E aí você tem ali o retorno desse material, gerando todo o saldo restante de um contrato, seja ele já executado uma devolução ou mesmo um acerto, para que você finalize o processo de uma forma única, de uma vez só você faça a conclusão desse processo e já gere as notas fiscais, caso seja necessário, ou mesmo as cadastre quando você tenha recebido esse material. Fique ligado, inscreva-se no nosso canal, não perca as notificações ali dos próximos cursos. Curta a nossa página no Facebook e Instagram e até mais!